coração. Não sei porquê bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Meu coração, não sei porquê bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Acústica. Nós estamos na segunda temporada e hoje participa conosco o músico itajaiense Rafaelo de Góes. Ele reuniu um grupo de amigos para trazer o melhor do chorinho nacional aqui na TV Câmara. Boa noite, tudo bem, Rafaelo? Boa noite, tudo bem. Também está conosco a Gabriela Schwartz, que toca sax. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, boa noite. Bom,
Como você acompanhou na abertura, esse grupo reunido pelo Rafaelo contou com 4 músicos participantes. Presente eles para que o nosso espectador possa saber quem são esses músicos e como é que eles atuam aqui no município de Itajaí, Rafael. Bom, estão tocando com a gente nesse momento e o André Truppel na percussão. O André que já toca há muito tempo também, desde o primeiro festival de música e de muito tempo atrás. Sempre tocou, né, os vários gêneros, tanto do rock ao samba e dos grupos de chorinhos de Itajaí. Ele esteve presente comigo no grupo Siriguidum. Ele era o proponente, até o produtor do grupo, e é um grande parceiro musical. E a Carla Freitas também, que cantou com a gente, canta com a gente sempre. Inclusive, há umas semanas atrás a gente tocou no Mercado Público, foi muito legal. E a Gabriela no sax e eu no violão. Bom, Rafael, e conta pra gente quais projetos vocês pretendem desenvolver daqui pra frente, em quarteto ou com a participação também de mais músicos. Nós estamos sempre participando, né? Uma série de músicos aqui de Itajaí, todo mundo estudando e há um intercâmbio muito grande. A gente chama e é chamado para participar de projetos autorais e de projetos especiais, assim, quando alguém tem uma ideia de tocar choro, de elaborar um repertório, né? Então, o músico está sempre estudando, sempre preparando algo novo, né? Porque hoje também atingir um público é muito complicado, né? Então você tem que estar sempre dentro de uma produção, com uma produção que chame a atenção, divulgar bem o trabalho. Então leva muito tempo de preparação para poder lançar um trabalho diferenciado, né? Eu, por exemplo, que já toco desde 97 aqui pela região, né? As pessoas, para não cansar a imagem ou não cansar o tipo de som que tu faz, você está sempre estudando e elaborando coisas novas, né? Eu, Evandro Hassi, uma série de músicos aqui que tocam conosco e em outros grupos também. Você é itajaiense? Eu sou daqui, sim. E já então, há anos já está envolvido em projetos musicais aqui com os demais artistas da região. Sim, desde 98 começa o Festival de Música de Itajaí. Vamos para o 21º esse ano. E eu, já em 97, já tinha começado a tocar também. Então a gente acompanhou e nesses mais de 20 anos aí sempre estudando música durante o ano inteiro e tocando junto, né? Então a gente vai aprendendo com os mestres e com os parceiros também, com os amigos. Uma Gabriela que é mais nova, está começando a estudar também, mas já toca muito e já é professora. Então... Gabriela, conta um pouquinho de você, como é que tão jovem assim já está com um domínio do sax já e uma qualidade musical e participando desses projetos de chorinho aqui no município? Bom, eu aprendi a tocar na Banda Municipal de Balneário Pissarras e de uns anos para cá surgiu a oportunidade de fazer o curso de música e vim para cá estudar. Estou aqui já fazem 3 anos, onde eu conheci o Rafa. E desde então a gente tem alguns projetos junto, toca junto às vezes. Hoje, especificamente, grupo de choro e assim vai, tocando aqui e ali. Bom, Gabriela, e como é que você foi atraída assim pelo instrumento do sax? Bom, onde eu aprendi a tocar, na verdade, foi meio por acaso, assim. Eu era uma criança um pouco grande, alta, né? E o maestro da banda, onde eu comecei a estudar, disse, você de repente conseguiria tocar um sax tenor, né? Que é um instrumento um pouco maior, então ele me deu o sax e começou a me ensinar. E foi assim que surgiu. Assim. E é um instrumento difícil de aprender e depois desenvolver uma certa musicalidade? É um instrumento difícil. Ele é um instrumento da família das madeiras, né? Por conta da palheta. E não é um instrumento tão conhecido como violão, guitarra. Então, é um instrumento mais difícil de aprender, assim, exige bastante horas por dia para tu aprender e se dedicar bastante ao instrumento. E a oportunidade de estar no Univale e fazer uma faculdade de música aqui? É ótimo, a gente conhece não só o trabalho da faculdade com os professores, que são ótimos, como tu aprende muito com os próprios colegas da faculdade, assim como o Rafa,
tem muita gente que tem muito conhecimento, então tu acaba aprendendo dentro da própria faculdade, né? Dentro da própria sala. Então, tu dividir conhecimentos com as outras pessoas é ótimo, assim, tu aprende bastante. Rafaelo, a gente sabe que você desenvolve trabalhos com diversos músicos da região, realiza composições, produz. E nesse processo, em que momento começou a aparecer o chorinho na tua carreira, na tua trajetória musical? Pois é, o chorinho foi exatamente no primeiro festival de música que eu me matriculei na aula de violão. E até aquele momento, em 98, a gente pensava no violão para tocar violão. Chegou o professor que era o Maurício Carrilho, sobrinho de Altamiro Carrilho, que começou a contar um monte de coisa que tinha aprendido a tocar nas rodas de choro do Pixinguinha, com vários músicos, e trouxe uma série de partituras também. Os contracantos do Pixinguinha, uma série de partituras de calado, e do Pixinguinha, e do cachimbinho, coisas que a gente nunca tinha visto. Então, a partir daquele ano, daquela semana, né, o nosso festival de música dura uma semana, daquela semana tocando naquela oficina, estudando ali aquelas músicas, aí no primeiro horário era aula de violão e no segundo horário era oficina de prática de choro. Então o pessoal que estava estudando sopro, né, os metais, vinha o pessoal de sax, flauta, aí a gente se encontrava para começar a tocar choro. Então foi a primeira oportunidade, e daquele material, muitos anos atrás, muitos anos depois, né, a gente ter acesso ao material, que a gente começou realmente a montar um grupo de choro, a tocar, já ter mais intimidade com o gênero, né, que é um gênero que nasceu no Brasil, mas que não é tão fácil, né, quer dizer, a gente também teve que se dedicar bastante e continua se dedicando, sempre apanhando muito, né, sempre para conseguir tocar melhor, tocar mais. Você passou pelo Conservatório de Música de Itajaí? Sim, eu trabalhei no conservatório, né? Trabalhei no conservatório e também na faculdade quanto a estudos, né? Eu sempre digo que o meu principal estudo foi o festival de música. São mais 6 semanas, tu pega material para estudar durante o ano inteiro. Na verdade, durante os próximos anos tem muito material que eu não consegui estudar ainda, né, do festival. São materiais diferentes e na música, recentemente que começou a ter escolas formais aqui na nossa região, né? A gente sempre aprendeu muito, nós temos uma região aqui com muitos músicos, muitos talentos, muitas bandas, há muitos anos, né? Sempre foi uma região conhecida pelas suas bandas e sem uma formação, na verdade, os músicos aprendem tocando e trocando experiências. Então essa ainda continua sendo uma grande fonte de aprendizado, só que hoje a gente tem muito mais informação e informação qualificada. Os músicos que vinham nos festivais de música, por exemplo, grandes músicos, Nelson Farias, Maurício Carrilho, Pascoal Meireles, hoje todos eles têm livros. Eles, a partir de ensinar nos festivais, eles começaram a organizar o material. Dá para deixar sistematizado. Exatamente, e foi isso que aconteceu com o Itajaí, a gente participou desse processo. Rafaelo, as oficinas que o Festival de Música de Itajaí oferece são a oportunidade de até criar intimidade com o músico, porque você tem horas e horas ali trocando experiência. Com certeza, é muito rico na música, a gente aprende muito, né? E aprende e conhece as pessoas, por isso que o festival é importante. A gente não só vai ver o show, mas a gente tem a oportunidade de ver um workshop, conhecer, né? Vou dar um exemplo dessa semana que está tendo o show do Chico Buarque em Curitiba, e a Bárbara Damasio, né, outra cantora daqui da região, que eu acompanho, que toca com a gente, que era a nossa caçulinha na época, hoje já é uma grande cantora estabelecida. Ela conversou com o Jorge Helder, que é o contrabaixista do Chico Buarque, avisou para ele que ela estava indo e ele falou, que bom, e tal, trocou né? Então é um intercâmbio que acontece porque ele veio aqui, deu aula, conheceu a gente, tomou café com a gente, bate papo, né? Então não é só um momento de aula, mas é um momento na música se aprende muito da humanidade, né? Faz amizade, né? Gabriela, você também quer participar mais dos festivais de música de Itajaí, pretende? Isso, pretendo. A oficina de prática de choro foi onde eu tive meu primeiro contato com esse gênero aqui em Itajaí. A oficina do ano passado, no 10º festival, né? Foi com o Mário Seve, inclusive acho que você participou também, né?
ano passado. Não, passado ano. E o desafio que você está desenvolvendo ainda toda a habilidade no instrumento, conhecendo o gênero e já ter que, às vezes, ser convidada ao improviso, que é uma característica do choro. E o Rafael até em algumas canções apresentadas aqui no programa pediu o improviso. Como é que é trabalhar com isso já no começo? É um desafio, porque exige bastante domínio do teu instrumento. E eu ainda sou estudante, então é bem difícil, assim, mas é uma prática que tu vai aprendendo com o tempo, né? Tudo é o tempo. O tempo vai maturando o Isso. talento e deixando o artista... E cada gênero musical tem a sua estética, né? A sua lógica de improviso. O choro tem um improviso que é diferente do improviso de outras músicas, né? Ele não aparece tão... Ele tem a sua característica, né? Cada gênero tem um tipo de improviso, um tipo de apresentação. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique com um pouco mais do Chorinho, comandado pelo Rafaelo de Góes, com o quarteto. Se ela me deixou a dor, é minha só, não é de mais ninguém. Aos outros eu devolvo a dó, eu tenho a minha dor. Se ela preferiu ficar sozinha ou já tem um outro bem, se ela me deixou, a dor é minha, a dor é de quem tem. É o meu troféu, é o que restou, é o que me aquece sem me dar calor. Se eu não tenho meu amor, eu tenho a minha dor. A sala, o quarto, a casa está vazia, a cozinha, o corredor. Se nos meus braços ela não se aninha, a dor é minha dor. É o meu lençol, é o cobertor, é o que me aquece sem me dar calor. Se eu não tenho meu amor, eu tenho a minha dor. A sala, o quarto, a casa está vazia, a cozinha, o corredor. Se nos meus braços ela não se aninha, a dor é minha dor. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí.
Voltamos com o segundo bloco do Câmara Acústica. Hoje participa conosco o músico itajaiense Rafaelo de Góes e trouxe músicos amigos para apresentar um pouco do chorinho nacional aqui na TV Câmara. Na entrevista também está participando conosco a Gabriela. Bom, Rafaelo, conta pra gente um pouco a respeito das características que diferenciam o gênero choro, ou chorinho, como é conhecido, dos demais gêneros nacionais, como o samba, pagode, ou até tem alguma proximidade com jazz também. Conta um pouquinho da história e das características especiais desse gênero para nós. O choro, ele nasce numa época que os músicos aqui do Brasil, né, que moravam aqui no Brasil, quer dizer, essa mistura que o Brasil começava a se cristalizar, né, os negros com a sua característica de rítmica, né, tocar tambor e de dançar, né, dos gêneros que tinham antes, que era o lundu e as danças de rua, na verdade, que era muito ligado ao gênero musical, mas a uma dança, a um ritual, né, e depois começa a vir a música europeia, né, a polca e os gêneros que eram dançados nos salões europeus. E aí começa a se misturar. O brasileiro começa a ter acesso aos instrumentos e toca aquela música europeia com um jeito já, com uma influência do negro, da percussão, da dança, e começa a fazer festa na casa das pessoas, nos momentos sociais ali, quem tinha uma casa convidava os amigos, um aniversário e tal. Isso nasce no seio da sociedade brasileira, que começa a se cristalizar, especialmente no Rio de Janeiro, né, que começa a se desenvolver nesse momento 1880, né, no finais desse século. O chorinho começa. Alguns pianistas, por exemplo, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, ficaram famosos nesse começo também. Inclusive as partituras do Ernesto Nazaré estão escritas tango brasileiro, né? Não estava escrito chorinho. Na cabeça dele era tango brasileiro que está escrito. Então, assim, os gêneros brasileiros, muito do que hoje a gente chama chorinho, do repertório de chorinho, por exemplo, tem valsas do Pixinguinha, tem valsas, né, que é um compasso ternário que a gente chama de chorinho. Então, o chorinho, ele na verdade não é um gênero musical, mas ele abarca toda essa música que ocorreu nesse momento histórico e que foi esses compositores, como Jacó do Bandolim, que vieram mais tarde, né, depois de Pixinguinha, que foi um dos grandes expoentes do gênero, que cristalizou e que soube fazer a transição já para uma era tecnológica, que começa a desenvolver o rádio e as gravações. Quando o chorinho surge, não existe nada disso. Os músicos estão tocando lá na casa da pessoa, na rua, e estão aprendendo e desenvolvendo o choro. E assim ele sobreviveu até hoje, né? Até esse momento que a gente encontrou os músicos como Maurício Carrilho, que eram caçulinhas da turma do Pixinguinha e que fizeram questão de batalhar para que não morresse, não deixasse morrer esse gênero. Hoje, como que está o chorinho no Brasil? Porque quais os outros núcleos, quais os principais núcleos aqui no Brasil desse gênero? O chorinho, ele se sobreviveu, conseguiu passar uma fase que era essa fase que a gente conheceu, finais dos anos 90 ali, com uma geração de gênios como Rafael Rabelo, Maurício Carrilho, Luciana Rabelo, que conseguiram transmitir, como professores também, ensinar muitos jovens a tocar choro. E algumas escolas de choro surgiram com grandes expoentes. Hoje, posso enumerar Hamilton de Holanda, um grande bandolinista brasileiro que era de Brasília, que tem uma escola de choro. Existe uma escola de músicos de choro em Brasília, por exemplo, e Amandu Costa, como um expoente no Sul, né, que toca todos os gêneros, mas surgiu tocando choro, né, e toca choro no seu violão de 7 cordas, né, com o seu estilo próprio. Então o choro são músicos que hoje têm uma abertura para tocar, né, na música brasileira, são reconhecidos no mundo todo, inclusive. Você também tem escutado bastante, então, esse gênero, Gabriela, ultimamente? Bastante. A
A gente sempre procura ampliar repertório, então a gente ouve muita música, né? Dentro do choro, samba, bossa nova, mas principalmente choro. Rafaelo, além do sax, além do violão 7 cordas, o pandeiro, como a gente tem acompanhado aqui no programa, quais outros instrumentos fazem parte do chorinho e podem se apresentar, podem participar da roda? O chorinho tem se, como eu falei, né, ele tem se modernizado e ele tá topando muita coisa, não sei. Tem alguns que ainda são puristas, alguns músicos e algumas pessoas que ainda entendem que certas coisas não podem, mas posso enumerar músicos de violino, até tem o Nicolas Krasik, que está no Brasil acompanhando vários músicos de gênero, inclusive Gilberto Gil, nos shows de Baião, e no chorinho ele também se mete, então, que é um francês que está no Brasil. E vários instrumentos o choro tem incorporado, assim, tanto todos os metais, né? Flauta, sax, para... Contrabaixo? Também existe um grupo 4x0, inclusive, que teve aqui no Festival de Música de Itajaí, mostrando isso, com contrabaixo e bateria. E, assim, então, é o que eu te digo, tem pessoas que são puristas quanto à instrumentação, né? Não, tal coisa não pode. Mas tem também outros momentos de choro, inclusive com guitarra, baixo e bateria. Flauta, banjo, bandolim, cavaquinho, isso aí são do chorinho. Exatamente. Flauta, Clarinete. banjo, bandolim, clarinete, que tem um som muito característico. O violino tem se incorporado, o piano também tem esse repertório, né? Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e, enquanto isso, vamos ficar com um pouco mais do chorinho de Rafaelo de Góes e Quarteto.
vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação. Ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Já pode abrir os olhos para perceber o que aconteceu aqui, mas devagar ainda não chegou o fim. Ainda é cedo para ouvir um sim. As coisas do amor não se entende assim tão facilmente. E outra vez o mundo gira e está você disposto a recomeçar, e o seu olhar pedindo pra voltar pra mim. Agora é tarde para aquele sim. Dor no coração não se apaga assim tão facilmente. Já pode abrir os olhos para perceber o que aconteceu aqui, mas devagar ainda não chegou o fim. Ainda é cedo para ouvir um sim. As coisas do amor não se entende assim tão facilmente. E outra vez o mundo gira e está você disposto a recomeçar, seu olhar pedindo pra voltar pra mim. Agora é tarde para aquele sim. A dor no coração não se apaga assim tão facilmente. Já pode abrir os olhos para perceber o que aconteceu aqui, mas devagar ainda não chegou o fim. Porque não dá mais pra calar um sim. De tudo que passou, só restou enfim o amor da gente. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Acústica. Hoje está conosco Rafaelo de Góes, ele que trouxe um grupo de amigos para apresentar um pouco do chorinho. Bom, Rafaelo, a gente falou dos instrumentos no último bloco, que fazem parte do gênero, mas esquecemos de falar sobre o violão 7 cordas. Dedica uma atenção especial para falar do desenvolvimento dos músicos com esse instrumento aqui no Brasil. O violão de 7 cordas, realmente lógico, o violão
de 6 cordas é um instrumento mais conhecido e que se adaptou e que foi sendo difundido durante a história, né? E no Brasil criou-se essa escola com 7 cordas, que foi criado no começo com cordas de aço e com uma corda foi construído meio improvisado na época do começo do choro. E ele foi sendo alterado, mas foi incorporado, né? Porque ele tem uma corda grave a mais, então ele ajuda no som, né? Nessa parte que não tem um contrabaixo, não tem um cello no violão, então ele ajuda a dar essa sustentação de notas graves. Inclusive, com o Pixinguinha indo para o sax, Pixinguinha a princípio tocava só flauta e passou a tocar sax. E ele, até por a gente estava falando de influências, né? Talvez essa tenha sido até uma influência americana da mudança dos instrumentos, da influência do jazz e tal, que até na época surgem os críticos em toda mudança, em toda inovação. Mas a partir daí o violão de 7 cordas cria-se um jeito de tocar, que a gente chama de baixaria, né? Talvez tenha sido criado por esses pioneiros de tocar e foi moldando, né? Quer dizer, virou característico o violão de 7 cordas sendo tocado baixaria, ocupando esse espaço da música, né? Enquanto a melodia tá lá, no buraco, no contracanto, então o violão de 7 cordas ocupa esse espaço. E a gente teve a oportunidade, então, de ter aqui, no segundo festival de música, inclusive o Ricardo Pauletti, que é um grande músico da região do choro e do violão de 7 cordas, eu e ele éramos alunos nesse primeiro festival de música com o Maurício Carrilho e no segundo com o Luiz Otávio Braga, que foi o músico que desenvolveu e pediu para um luthier construir um violão de 7 cordas já na década de 90, com a sétima e com as cordas de nylon. Então, que é esse instrumento que eu toco hoje, que é vendido nas lojas e que tem se difundido e sendo incorporado ao repertório de samba e de choro. Eis um pouco da história e do legado do Festival de Música de Itajaí, contado pelo Rafael Góes, que participou lá desde os primeiros anos. Bom, Rafaelo, podemos falar um pouquinho da música Vai Dar Tainha? Você já desenvolveu um projeto aí que foi gravado. O que essa música traz de especial aqui para a região? Então, Vai Dar Tainha foi uma brincadeira, né, que eu fiz com uma música com o sotaque nosso e com as expressões que são usadas aqui. Por exemplo, a cocada, que o pessoal sabe que é o banco da praça, lá da principal esquina, ou da esquina mais antiga da cidade, onde os mais experientes ali conversam, falam sobre todos os assuntos. Então, eu menciono da cocada e tal, certas expressões que as pessoas de outros lugares talvez não vão nem entender, né? Então, eu sempre falo para assistir lá o clipe que o Beto Bocchino, que logo em seguida veio a falecer, grande cineasta da nossa região, e o Lalo Bocchino, filho dele, fizeram com a Angeia Produções, elaboraram o clipe e deu uma repercussão muito legal, porque o pessoal daqui da região, né, se reconheceu naquele sotaque, naquela brincadeira, e tá aí o clipe, ficou muito bonito o resultado. Vamos ver o clipe então. Vai dar tainha, não vai. E tu aí com esse pianço todo tanso, abobado, caindo maior cacau. Nem carregas uma sombrinha. Meu Deus do céu, claro que é cheiro. Papaciri não vai mais marca toca. Paga 10 pila numa bota e num bonel. Pouco bom pode cair, canivete do céu, que não estrava mais mesmo. Olha o toque, coisa arada. Dengo, dengo, vai dar bom. Vai dar tainha, não vai. Olha que coisa mais querida. Essa menina quando passa debaixo desse toró, nem joga uma jaqueta em cima. Meu Deus do céu, mas vai-te embora, ô coisa.
Não vês que a moça até sumiu do samba? Atravessa a balsa bem cedo e pega o busão bem lotado, que não é brinquedo. Mudou de vida mesmo. Até outro dia na cocada, pra vocês tudo de bom. Vai dar tainha, 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 não vai. Olha que coisa mais querida, essa menina quando passa debaixo desse toró, nem joga uma jaqueta em cima. Meu Deus do céu, mas vai-te embora, ô coisa. Não vês que a moça até sumiu do samba. Então você acompanhou um pouco do clipe Vai Dar Tainha, produzido pelo Rafaelo de Góes. Bom, quem está participando aí de todos? Quantas pessoas foram envolvidas, Rafael? Nesse clipe eu chamei o Carlos Coria, cantor, né? Com a gente. Beto Lopes tocou, um músico mineiro, incrível, meu parceirão. Tocou violão. E o Carlão, de Belo Horizonte, também tocou um pandeiro, que ele toca no meio da perna, assim. E o Arnaud de Mello, que foi o nosso mestre lá no estúdio dele. Então a gente fez esse áudio. E depois com a Pangea Produções, com o Lalo, com o Beto Boquino, filmaram, fizeram a parte do vídeo. Bom, o nosso tempo está acabando. Agradeço a participação do Rafaelo de Góes, que participou da entrevista, fez violão e voz, da Gabriela Schwartz, é isso? É isso. Que participou do sax da entrevista, e também dos músicos André Truppel no pandeiro e percussão e a Carla Freitas, que gravou algumas peças musicais aqui para o programa no vocal. Muito obrigado, desejamos um excelente trabalho, que vocês continuem fazendo esse resgate histórico do chorinho aqui para Itajaí e região. Muito obrigado. Inclusive, comentar para o pessoal para ficar atento que vai sair um documentário esse ano que filmou, já está sendo editado e finalizado pelo estúdio Café Maestro, produtora. Filmou um documentário de 100 anos de mercado que mostra esse lado também musical, essa influência e esse encontro da música com o espaço, com o mercado público de Itajaí. E esse documentário merece um programa especial até para a gente poder divulgar um pouco, porque tem muito da história do município de Itajaí nisso. Nós vamos, com certeza, convidar o pessoal que está produzindo e alguns músicos que participaram. Obrigado também, Gabriela, pela participação. Obrigada a você. Né? Bom, e o Câmara Acústica de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima. Foi você que impediu uma explicação pro meu comportamento incomum. Então vou te contar que venho aqui. Nosso canto é minha razão pra seguir. Nosso canto é tesouro. Tenho amigos de fé que me levam em frente quando eu não puder. Venho aqui porque vivo a vida, a verdade, e procuro em tudo a beleza que há. Por aqui eu encontro tanta gente bamba e desperto um sorriso onde nem existia, e assim cultivar um novo brilho no olhar. O afeto se espalha, uma nova esperança no ar. Nosso samba sabe o que quer. Nosso canto tem seu valor. Nosso samba sabe o que quer. Nosso canto tem valor. Foi você que impediu uma explicação pro meu comportamento incomum.
Nosso canto é tesouro. Tenho amigos de fé que me levam em frente quando eu não puder. Venho aqui porque vivo a vida, a verdade, e procuro em tudo a beleza que há, e assim cultivar um novo brilho no olhar. O afeto se espalha, uma nova esperança no ar. Nosso samba sabe o que quer. Nosso canto tem seu valor. Nosso samba sabe o que quer. Nosso canto tem valor. Nosso samba sabe o que quer. Nosso canto tem seu valor. Nosso samba sabe o que quer. Nosso canto tem valor. 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 Nosso canto tem valor.